Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre o axolote. Nós sabemos que o axolote ele tem uma expectativa de vida, uma média de 15 anos. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre a reprodução e maturidade sexual. É muito interessante que o axolote ele tem uma propriedade estranha conhecida como neotemia. Isto significa que a neotemia, ao contrário de outras salamandras, elas atingem a maturidade sexual sem passar pelo estágio de metamorfose, dimorfismo sexual, que é o que? A diferença entre a fêmea e o macho. Que sobre isso eu vou mandar uma foto para vocês no final do vídeo. As fêmeas possuem corpos mais arredondados, a cloaca levemente visível, machos são mais esguios, alongados e cauda maior em comparação à cauda das fêmeas. A cloaca do macho possui um volume muito maior em comparação à da fêmea. A cloaca ela se localiza atrás dos membros inferiores, né? Que no caso o quê? Que são os membros inferiores, as patas traseiras. Você vê essa cloaca atrás das pernas das patas traseiras, porque você consegue ver esse volume. Aí você diferenciar entre o macho e a fêmea. A forma de você reproduzir um axolote. Se você tem um casal de axolote, é muito mais fácil de você fazer uma reprodução quando eles são maduros. Já são mais experientes todos. Por quê? Apesar de eles atingirem cedo, aos 5 meses de idade, a maturidade sexual, contudo, esse período vai variar da forma como são mantidos. Por esse motivo, é fundamental que a qualidade de seu sistema tenha a maior estabilidade possível. Ou seja, um ambiente que você está criando, igual doméstico, tamanho do aquário, a maneira que eles vão estar reproduzindo, cuidando dos seus filhotes, tudo, até sair, eles vão cuidar dos ovos, quando transformar em larvas, tudo, até eles atingirem um tamanho ideal para ficarem sozinhos. Se você tem um aquário grande e mais confortável, deixa eles mais à vontade para se reproduzirem e cuidar dos seus filhotinhos. Idealmente, devemos escolher casais um pouco mais maduros. Uma forma interessante de identificar uma possível matriz é escolher o axolote com pelo menos 20 centímetros ou 18 meses de idade, em média. Esse requisito é muito importante por ser relativamente comum a perda de fêmeas quando muito jovens no momento do acasalamento, sendo crucial escolher o momento certo para manter a integridade da fêmea. Machos são relativamente tranquilos em relação ao acasalamento, não trazendo problemas, mesmo quando o acasalamento for feito com machos mais jovens. Contudo, preferencialmente, escolheremos um casal um pouco mais experiente. Nossos axolotes podem reproduzir em qualquer período do ano. Muitos afirmam que o melhor período seja entre dezembro a junho. Contudo, devemos entender que nossos animais estão em um ambiente fechado e por esse motivo a referência natural é completamente diferente de animais em seu meio ambiente original. É o que eu estava falando.
o tamanho do aquário, essas coisas tudo, saber como mantê-los, cuidá-los tudo. Devemos sempre estimular nossos axolotes para que possam reproduzir regularmente. Normalmente as fêmeas estão mais propensas à reprodução, enquanto que os machos normalmente se mostram um pouco indiferentes. Para que possamos estimular os machos, é sempre muito interessante que fazemos uma troca parcial de água com uma diferença de 5 graus em relação à temperatura do aquário de reprodução. A troca pode ser em média de 30%. Depois da troca poderemos observar uma maior movimentação e interesse do macho. Caso o casal ainda esteja relutante em reproduzir, podemos usar a técnica de fotoperiodismo, que consiste em diminuir gradativamente durante 2 semanas a iluminação natural do sistema, que mantém nossos axolotes utilizando o dimmer ou sistema de iluminação com dimmer acoplado. Ao final de 2 semanas, devemos fazer o efeito contrário, aumentando gradativamente a iluminação por cerca de 2 semanas. O aquário de reprodução deve possuir uma quantidade razoável de plantas. Podem usadas plantas artificiais ou musgo de Java ou similar. As plantas são fundamentais para que a fêmea possa afixar seus ovos. Devemos cobrir o fundo do aquário com placas de pedras planas ásperas. Uma ótima opção seria a ardósia, sendo fundamental esse detalhe, para que o macho possa depositar seus espermatóforos, ou seja, seus pacotes de esperma. Se a superfície for muito lisa, os espermatóforos não irão aderir, levando ao fracasso da desova. É fundamental que o aquário de reprodução esteja em local tranquilo, sem a passagem de pessoas, preferencialmente em um local somente o aquarista tenha acesso regular. Filtros de espuma são uma escolha perfeita para este aquário de desova. O macho irá começar a cortejar a fêmea nadando ao redor dela, fazendo movimentos repentinos e vigorosos, levando sua cauda, inclusive, O macho basicamente irá empurrar a fêmea em direção aos espermatóforos, para que estarão aderidos ao fundo do aquário de reprodução. O macho irá depositar, em média, de 5 a 20 destes, levando a fêmea na direção deles. A fêmea irá posicionar o pacote de esperma em sua cloaca. A fertilização ocorre internamente. Olha que interessante. Entre um período de algumas horas até 2 dias, a fêmea começará a gerar os ovos, depositando individualmente os mesmos nas folhas das plantas ou musgo. Contudo, poderá depositar seus ovos em qualquer superfície ou objeto disponível, caso o aquário não possua plantas. Esse processo poderá gerar algum tipo de estresse. Por esse motivo, idealmente devemos providenciar, como já colocado, as plantas artificiais ou musgos. Poderá reproduzir de 50 a 1000 ovos. Olha que interessante, dependendo do tamanho da fêmea. Imagina 1000 ovos de axolote dentro do seu aquário.
Depois que a fêmea terminar a desova, devemos retirar do aquário de reprodução o casal. Os ovos devem ser mantidos em água bem arejada. Idealmente, utilizaremos compressores de ar para seguir esse efeito. É fundamental que os ovos estejam em água com boas taxas de oxigênio dissolvido, mas evitando fluxo forte. Devemos manter os ovos em temperatura cerca de 20 graus. A eclosão ocorrerá em aproximadamente 17 dias. As larvas medem em média de 13 milímetros. Na incubação, eles ainda irão apresentar, a grosso modo, uma mancha visível a olho nu, gema de seus ovos, onde em seus estômagos, até que essa porção de ovo lá, as pequenas não precisarão de ser alimentadas. Muito interessante, né, pessoal? Depois de 24 a 72 horas, observe que a pequena mancha, as larvas irão precisar de alimentos. Devemos alimentar apenas com alimentos vivos de tamanho apropriado. Então, se você quer reproduzir o axolote, você presta bem atenção nesse vídeo. As larvas não aceitarão alimentos mortos até ficarem um pouco maiores. Para as larvas recém-incubadas, poderemos alimentar com naupilos de Artemia. Outros alimentos vivos poderão ser tentados a partir do momento que as larvas desenvolvam suas pernas dianteiras. A chave é variar a alimentação com outras opções interessantes. São a dapínia e microvermes. Podemos manter as larvas juntas quando muito jovens, não havendo risco de canibalismo. Contudo, quando as pernas dianteiras estiverem desenvolvidas, devemos observar que o comportamento exatamente porque as larvas não crescerão de forma uniforme. A taxa de crescimento é lenta. Com uma semana devem ter de 1,5 centímetros. Trocas parciais semanais são muito importantes para ajudar o desenvolvimento. Uma dica é tentar manter dapinas junto com as larvas, depois das primeiras 2 semanas. Dessa forma terão pronto alimento de tempo contínuo. Com 2 centímetros de tamanho, devemos remanejar as larvas. Com esse tamanho, é relativamente normal o instinto de canibalismo natural do axolote. Normalmente, as pernas dianteiras começam a desenvolver com as larvas apresentam um tamanho de 20 milímetros. As pernas traseiras começam a desenvolver ao final da 3ª semana, aproximadamente. E esse período vai depender diretamente da temperatura e alimentação. Os pulmões irão se desenvolver no período aproximado das pernas traseiras. Devemos tentar manter aproximadamente de 15 a 20 larvas por aquário, com aproximadamente de 50 por 30 por 30. As larvas com 2,5 centímetros já podem ser encorajadas a comer alimentos mortos e congelados. E é fundamental sempre acompanhar o crescimento das larvas e possível remanejamento para os aquários maiores que crescem. Com cerca de 4 centímetros, devemos deixar as larvas juntas. Nessa fase, o canibalismo é muito frequente, quando mantidas em maior. Então, pessoal, preste muita atenção, porque de acordo com o crescimento e desenvolvimento, você tem que ter uma quantidade de aquários. Se você pretende, então, reproduzir o seu axolote,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like e se inscreva no meu canal, ok? Um forte abraço!